Sim, já estou gravando aqui, doutor Paulo, pode começar. Ótimo, obrigado, Bruno. Bom, boa tarde a todos a mais esse seminário do IPEA. Hoje nós vamos ter como tema, né, o mercado de trabalho e políticas sociais durante a pandemia. E para fazer as apresentações, nós vamos ter o Sandro Sachê de Carvalho, pesquisador do IPEA, e o Ricardo Paes de Barros, que já foi pesquisador do IPEA, atualmente professor titular do INSPER. No sistema tradicional dos nossos seminários, as apresentações acontecem primeiro e quem tiver perguntas pode fazê-las através do chat, que aparece no sistema, na plataforma Webex, e ao final das apresentações eu vou ler as perguntas para os pesquisadores. Então, nós vamos começar com o Sandro Sachê, que vai falar sobre o mercado de trabalho e a pandemia, transições, trabalho informal e o papel do auxílio emergencial. Então, agradeço, Sandro, a sua disponibilidade de fazer essa apresentação e a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Compartilhar aqui a minha tela para mostrar a apresentação. Enquanto carrega, queria fazer um esclarecimento. Eu vou apresentar aqui uma série de trabalhos que eu fiz a respeito do mercado de trabalho e da pandemia, usando dados da PNAD Covid. Então, ele inclui textos, né, que tiveram a coautoria também do Marco Cavalcante, da Andréa Parente e do Lauro Ramos, e um outro texto com o Mauro Odo, só para ficar aqui o registro. Imagino que vocês estejam todos vendo já a apresentação. Sim, Bem, estamos vendo, Sandro. tá. Então, eu vou falar um pouco, vou apresentar uma quantidade grande de dados para vocês. Espero que não fique muito maçante. Infelizmente, não tive tempo de refazer as tabelas de forma a ficar um pouco mais econômico, mas, enfim, eu espero que não fique muito pesado. Essa apresentação vai focar basicamente nos efeitos, na relação, né, entre a pandemia, os efeitos mais graves sobre o trabalho informal e o papel que o auxílio emergencial teve na sustentação da renda durante esse período. Tá dividido em basicamente 3 sessões, mas isso reflete mais justamente os 3 tipos de trabalho, né? Um que eu fiz justamente com o Marco, com o André e com o Lauro, sobre as transições, né, no mercado de trabalho ao longo desse período inicial da pandemia. O segundo, que envolve justamente focar quais são os grupos mais atingidos, né, no mercado de trabalho, que foi o trabalho que eu fiz com o Mauro, o boletim no mercado de trabalho da TSOC. E, por fim, um pouco mais de detalhes sobre a série de acompanhamentos do impacto dos rendimentos e o papel do auxílio emergencial. E, para concluir, vou falar um pouco justamente dessa questão entre renda básica, que é basicamente o auxílio emergencial, e a questão da proteção trabalhista. Isso vai surgir ao longo do tema, mas, enfim, uma separação clara entre esses 3 tópicos, ou a questão do trabalho informal dos grupos mais atingidos e o papel do auxílio emergencial é passar por toda a apresentação. Então, inicialmente, vendo essas transições iniciais no mercado de trabalho, o impacto da pandemia ele já era visível no mercado de trabalho já no final de março, tá, com as medidas de isolamento social, restrições ao funcionamento usual de vários setores. Houve uma grande queda na demanda por trabalho, ocasionando uma forte queda no nível de ocupação, né? Chegando o nível de ocupação no Brasil mais baixo que eu já vi, certamente creio que talvez seja o mais baixo da história. E, inicialmente, né, a taxa de desemprego ela foi contida pelo aumento da inatividade e o afastamento do trabalho, né? Para a grande perda de população ocupada que houve ao longo da pandemia, a taxa de desemprego ficou praticamente estável nos meses iniciais, e só recentemente tem
tem voltado a subir justamente à medida que essa grande parcela de pessoas que foram para a inatividade e estavam afastados do trabalho por conta da pandemia estão começando ainda lentamente a retornar ao mercado de trabalho. Aqui eu vou apresentar algumas transições, aqui são dados da PNAD contínua. Eu estou olhando aqui as transições da pessoa estar ocupada e trabalhando para 4 diferentes setores ou posições, né? Ele permaneceu trabalhando, ficou ocupada, mas afastada do trabalho, para a desocupação, né, para o desemprego e para a atividade. Então, a gente tem dados aqui 2018, 2019, 2020, as transições entre o quarto e o primeiro trimestre, e o primeiro e o segundo trimestre, essas colunas respectivamente. Então, já pode notar, como eu comentei, já dá para perceber o impacto no final de maio, tanto que essa transição do primeiro trimestre já capta uma redução da permanência em estar trabalhando. Mas entre o primeiro e o segundo trimestre, a queda de pessoas que permaneceram ocupadas e trabalhando caiu severamente, uma proporção de quase 90% nos anos anteriores para pouco mais de 73% em 2020. E da mesma forma, isso se reflete nas outras transições. A quantidade de pessoas afastadas do trabalho aumentou imensamente, já um pouco no primeiro trimestre e imensamente no segundo, passando de pouco menos de 1,5% entre 2018 e 2019 para 12%, algo inédito na economia brasileira. E da mesma forma, houve um aumento também de estar trabalhando para o desemprego, mas pouco, relativamente pouco, né, que mostra como as pessoas realmente não foram para o desemprego, foram direto para ou estar afastado ou estar inativo, ou seja, você teve um crescimento dessa transição pouco mais de 3,3% para 3,8%, 0,5 ponto percentual apenas. E na transição do aumento para a inatividade, bem mais expressivo, passando de 5%, 6% anos anteriores para 9% no segundo trimestre de 2020. Da mesma forma, se você olhar as transições dos desocupados para as outras posições, você tem uma queda imensa da transição do desemprego para estar trabalhando, ou seja, praticamente impossível encontrar emprego durante a pandemia, né? Você tem uma queda brusca aqui de cerca de 30% das pessoas que normalmente, nos anos anteriores, no segundo trimestre, encontravam emprego a cada trimestre, isso reduziu para apenas 10%. Há um pequeno acréscimo na proporção do desemprego para afastado, isso eu creio, mas é um crescimento pequeno de 1 ponto percentual apenas. Eu creio que são pessoas que encontraram emprego e logo depois veio a pandemia, então elas se tornaram afastadas, porque é meio contraintuitiva a transição do desemprego diretamente para afastado, mas como tem esse gap em 3 meses entre as observações, é mais provável que ela encontrou emprego e logo depois passou a ser afastada. Mas o que reflete basicamente é isso, uma grande permanência entre estar desocupado, a pessoa permaneceu desocupada, se saltou de uma taxa de 45% nos 2 anos anteriores para 60% das pessoas que permaneceram desocupadas entre um trimestre e outro. Mas há um aumento também significativo da transição da desocupação para a inatividade, já no primeiro trimestre observado e um pouco maior no segundo trimestre. E da mesma forma, a transição dos inativos pinta um quadro semelhante, ou seja, a proporção de pessoas inativas que encontraram trabalho reduziu drasticamente e da mesma forma as pessoas que estavam inativas, elas deixaram de procurar emprego, ou seja, a transição do inativo para o desocupado também caiu drasticamente. Essas pessoas sabem que não iam encontrar emprego, isso com a introdução do auxílio emergencial também, elas têm mais estímulos foi possibilitado, né, sobreviver sem necessidade de procurar emprego ao longo da pandemia. Então caiu drasticamente também essa transição da inatividade para a desocupação e, por consequência, aumentou
largamente a permanência na inatividade. Esses são os dados iniciais da PNAD contínua. Se a gente olhar mês a mês os dados da PNAD Covid, o nível das transições é diferente entre uma pesquisa e outra, mas a gente quer observar um pouco mais a evolução. Ao longo da pandemia, né, entre maio e setembro, a primeira tabela mostra os fluxos da condição de estar trabalhando para as outras posições, ou seja, aumentou a permanência de pessoas que permaneceu trabalhando, diminuiu a quantidade de pessoas que foi do trabalho para estar afastado por conta da pandemia. Da mesma forma, nas duas últimas colunas, você vê que também diminuiu essa transição de estar trabalhando para o desemprego e para a atividade. Ou seja, entre aqueles que permaneceram no mercado de trabalho ao longo da pandemia, foi crescentemente, essa permanência foi crescendo, né? A proporção a cada mês que permaneceram trabalhando foi aumentando e diminuindo a transição para o desemprego e para a atividade, tendo uma certa estabilidade nessa posição de estar trabalhando. Da mesma forma, mais interessante olhar essa condição de estar afastado para as outras posições. Ou seja, tem a proporção de estar afastado e retornar ao trabalho oscilou em torno de 25%, chegando a 30% em agosto. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, são principalmente os trabalhadores informais que fizeram esse movimento de retornar ao trabalho entre esses meses de julho e agosto. Mas, ao mesmo tempo, se olhar lá na última coluna, a transição de estar afastado para a inatividade aumentou muito entre junho e julho, e permaneceu elevado também em agosto. Isso também, em mais detalhes, a gente vai ver o papel que os trabalhadores informais, por conta própria, tiveram nesse fluxo. Ou seja, uma parte das pessoas que inicialmente estavam afastadas, ocupadas, mais afastadas por conta da pandemia, uma boa parte delas saiu para a atividade. Isso pode ter a ver com auxílio emergencial. E uma outra parte retornou ao mercado de trabalho. E o que a gente vai ver, né, lá mais para frente, a diferença é muito grande entre essa dinâmica dos trabalhadores informais e os formais nessa condição de estar afastado. E, por fim, ao longo da pandemia também, a condição de estar desocupado para estar trabalhando, ela foi diminuindo, né, de 12% em junho, na transição de maio para julho, para cerca de 10% na transição de agosto para setembro. Ou seja, ao longo desses 5 meses, continuou praticamente impossível você encontrar emprego durante a pandemia. Os dados da PNAD contínua mostram que, normalmente, essa transição do desemprego para a ocupação é de 30%, variando entre 25% e 30%. A PNAD Covid está captando a taxa de cerca de 10% apenas. Isso se reflete no aumento justamente na permanência do desemprego. E ao longo da pandemia foi diminuindo a quantidade de pessoas que transitavam do desemprego para inatividade. Ou seja, a maior parte dessas pessoas transitaram do desemprego para inatividade no começo da pandemia, diminuindo, retornando já a níveis historicamente normais para essa transição já nos meses de agosto e setembro. E a história da condição de estar inativo para trabalhando também é a mesma, diminuiu um pouco, mas o mais interessante é que não aumentou ainda, até setembro, você não capta ainda esse retorno da inatividade para o desemprego. Você vê que a taxa permaneceu abaixo de 3% sempre e aumentando realmente a permanência das pessoas na inatividade. Quando o PGE, no final do mês, lançar a PNAD Covid em novembro, eu pretendo atualizar esses dados, né, para incluir os meses de outubro e novembro. Acredito que aí sim a gente vai começar a ver mais essa transição da inatividade para o desemprego, à medida que o auxílio emergencial está sendo reduzido, as pessoas que estão inativas, esse grosso de pessoas que foi para a inatividade por conta da pandemia vai retornar a procurar emprego, algumas vão encontrar trabalho e outras não. A taxa de desemprego já mostra sinais de aumento. E acredito que a partir do mês de outubro você tenha uma maior transição da inatividade para o desemprego.
E focando então agora o papel, o impacto maior da pandemia naqueles trabalhadores não protegidos, né? Que esses trabalhos mostraram, e nos textos a quantidade de dados muito maior que mostram com clareza isso, o impacto da pandemia foi generalizado, né? Atingiu todos os tipos de trabalhadores, por faixa etária, de educação, setores diferentes, mas claramente o impacto não foi homogêneo. Os trabalhadores não cobertos pela legislação trabalhista, sejam eles empregados informais ou trabalhadores por conta própria, sofreram efeitos consideravelmente maiores. Eles tiveram um impacto inicial maior, tanto na ocupação quanto na renda, isso a gente vai ver a renda um pouco mais à frente, e foram também os que retornaram mais rapidamente ao mercado de trabalho, justamente porque são trabalhadores que têm menos condições de permanecer na inatividade, permanecer ausente do mercado de trabalho sem nenhuma renda aferida do trabalho. Então, essa tabela ela mostra justamente a transição entre estar trabalhando entre o primeiro e o segundo trimestre, com dados da PNAD contínua, separado por posição na ocupação, e o que interessa aqui é justamente a diferença entre as diferentes posições na ocupação. Você vê claramente que trabalhadores privado informal, apenas 60% permaneceram trabalhando entre o primeiro e o segundo trimestre, contra 66%, 67% dos trabalhadores por conta própria, e também até 68% dos trabalhadores públicos mais informais. E comparar isso com os trabalhadores do setor privado formal ou do serviço público, seja militares estatutários ou regidos pela CLT, a diferença é bastante grande. Todos esses estão acima de 75%, ou seja, 3/4 permaneceram trabalhando. E as diferenças a gente encontra também na proporção que transitou para estar afastado do trabalho. Os servidores públicos, né, eles tiveram possibilidade de transitar mais para o afastamento, principalmente os militares estatutários. E quando a gente vai olhar a transição de estar trabalhando para o desemprego na atividade, é o que a gente vê o reflexo, né, dessa menor permanência no desemprego dos informais. Somando as duas colunas, entre aqueles que perderam ocupação, 25% aqui dos privados informais perderam ocupação entre o primeiro e o segundo trimestre, cerca de 18% dos trabalhadores por conta própria. Se compara isso mesmo com os privados formais, que é um pouco mais de 8%, e os servidores públicos, de modo geral, que todos os dois aqui abaixo de 4%. Então, uma diferença muito grande na perda da ocupação para os trabalhadores não protegidos. E se você analisar isso também por setor, você vê que claramente as ocupações mais afetadas são aquelas ocupações com menor requisitos de qualificação, ocupação de nível elementar e algumas de nível médio. As mais afetadas, os dados da PNAD Covid, falando trabalhadores na agricultura, ajudantes de preparação de alimentos, trabalhadores de cuidados pessoais, trabalhadores ambulantes de serviços, trabalhadores qualificados na agropecuária, vendedores e trabalhadores domésticos de limpeza. Mas não apenas os trabalhadores de serviços, que dependem muito da circulação de pessoas e da agricultura, foram os mais afetados. Também mostram que operários, de modo geral, sofreram também um grande impacto, operários, principalmente os que exigem menor qualificação. Ou seja, como eu falei, o impacto ele foi generalizado, né? Por mais que o setor de serviços tenha tido um impacto maior, a reação na cadeia da economia acabou afetando a indústria, nenhum setor conseguiu escapar dos efeitos da pandemia. A gente vê que mais de um quarto dos artesãos, operários de artes gráficas, trabalhadores alimentares da indústria, da construção, trabalhadores qualificados operários, perderam a ocupação entre o primeiro trimestre de 2020 e o mês de maio. E aqui, olhando um pouco a dinâmica das pessoas que permaneceram, que se tornaram afastadas devido à pandemia, a gente olha que aos meses, né, a proporção de pessoas afastadas na pandemia caiu fortemente. Em maio era 18,7%, representa mais de 16 milhões e meio de ocupados. Essa proporção foi caindo até atingir em setembro 3,67%.
um pouco menos de 3 milhões de afastados. Mas o que chama atenção também é a diferença por posição na ocupação, sendo que inicialmente, no mês de maio, aqui na última coluna, foram justamente os trabalhadores privados informais, os conta própria, além dos trabalhadores públicos e informais, que mais transitaram, ou mais se declararam afastados por conta da pandemia, né? Cerca de 26% dos privados informais e 22,5% dos conta própria, ou seja, uma proporção que é o dobro dos privados formal, que é 3,5%, bem maior também que os servidores públicos. Mas ao longo dos meses, essa proporção foi se mantendo. Esses trabalhadores não protegidos, eles deixaram essa condição de afastados, ou seja, os privados informais, por exemplo, saltaram de 26% em maio para 3,20% em setembro. Os conta própria saltaram de 22,4% em maio para 1,9% em setembro. Ao passo que, se a gente olhar os trabalhadores de serviço público, militares estatutários e CLT, essa queda da proporção dos afastados devido à pandemia é bem mais lenta, ocorre no passo bem mais devagar. E o que explica um pouco esse movimento, essa próxima tabela que a PNAD Covid pergunta se a pessoa recebeu, mesmo estando afastado do trabalho. A gente vê que em maio, no Brasil como um todo, 59% pessoas receberam, estando afastadas do trabalho, e no final essa proporção subiu para 88%. E o que a gente vê é que a proporção de maio era tão baixa justamente porque esses trabalhadores não protegidos estavam afastados, mas sem receber renda alguma. No caso dos conta próprios, apenas 30% recebiam alguma renda do trabalho. E no caso privado informais, 42%, em comparação com os trabalhadores protegidos, privado, formal e do serviço público, a proporção é sempre quase 90%, ou até próximo de 100%, no caso dos militares e militares. Mas, ao longo do tempo, a proporção desses protegidos que recebeu renda, mesmo estando afastado, ela foi crescendo. Isso significa que, justamente, só permaneceram nessa condição de afastado aqueles que tinham condição por ainda receber alguma renda do trabalho, mesmo estando afastado. Ou seja, aqueles que informais que não tinham essa condição, ou a gente vai ver, eles transitaram de volta para o mercado de trabalho, ou principalmente para a atividade. Aí, nesse caso, o papel do auxílio emergencial é importante. Mas justamente essa tabela mostra, né, o fluxo de retorno ao trabalho e inatividade partindo da posição de estar afastado. Você vê ao longo dos meses que justamente houve um aumento na proporção dos privados informais que retornaram ao mercado de trabalho, né, tá? Transição de afastado para trabalhando, e que principalmente entre junho e julho, né, aumento forte, mas também alto em agosto, da transição para estar afastado. E a mesma coisa a gente observa por conta própria. Aumentou a proporção dos afastados que retornaram ao mercado de trabalho, mas também aumentou consideravelmente a proporção dessas pessoas afastadas que foram para a atividade. E comparando com as posições formalizadas, né, você teve uma certa estabilidade nessa transição de retorno ao trabalho, ou seja, estão retornando ao trabalho de forma muito lenta. Da mesma forma, você não observa nenhuma tendência nessa transição de estar afastado para a atividade, sempre em proporções muito baixas. Ou seja, essa condição do informal, né, não permite que você permaneça fora do mercado de trabalho. Ou você tinha que retornar ao mercado de trabalho para a condição de estar trabalhando, ou você transitava para a inatividade. E, obviamente, o papel do auxílio emergencial que permitiu essa transição de estar inicialmente afastado no começo da pandemia para a inatividade foi considerável. E aqui, aprofundando um pouco a análise dessa fragilidade das pessoas que foram atingidas pela pandemia, aqui a gente vê a proporção de domicílios que receberam outras fontes de renda
entre aqueles que perderam o emprego entre o primeiro trimestre de 2020, de acordo com a posição do chefe de domicílio. Ou seja, então aqui vendo o chefe de domicílio que perdeu o emprego entre o primeiro trimestre e maio, a gente vê como é que se distribuiu as outras fontes de renda entre os domicílios. Tá? Novamente, a gente vê a dependência que esses trabalhadores informais, ou desses domicílios, mas falando corretamente, os domicílios onde o chefe era um trabalhador informal, a dependência de transferências de renda. Tá? Ou seja, aquele que perdeu o emprego por conta da pandemia entre os privados informais tem uma proporção bem maior de recebedores de Bolsa Família, mas também do auxílio emergencial, enquanto que, se você olhar para a mesma coisa no trabalhador por conta própria também, quando você olhar para o trabalhador privado formal, né, você vê que tem uma válvula de escape, que é o seguro-desemprego, a proporção de domicílio normal, naturalmente, óbvio, né, porque são eles o público-alvo desse política social. A gente tem essa válvula de escape. E, por exemplo, os trabalhadores por conta própria eles têm uma outra válvula de escape, que é a aposentadoria, é um pouco mais elevado no caso dos trabalhadores privados formais, porque justamente a tendência de trabalhadores por conta própria serem pessoas idosas que já saíram do mercado de trabalho, já estão aposentadas, mas continuam trabalhando de forma conta própria. Isso afeta também um pouco mais a proporção. E a gente vai ver o peso que a aposentadoria aqui tem na próxima tabela. Mas você vê que mesmo militares estatutários que perderam o emprego, justamente eles têm uma proporção muito alta de talvez outras pessoas que habitam no domicílio, mas que recebem aposentadoria. E até no caso do empregador, que geralmente não tem a mesma segurança da legislação trabalhista, mas eles têm uma proporção muito alta que recebe aluguel ou rendimentos financeiros. Ou seja, ele tem outros mecanismos de proteção em caso de perda de emprego. Isso, o que se reflete isso em questão da renda, aqui a gente está mostrando então, a renda domiciliar média para essas pessoas que perderam a ocupação, o chefe do domicílio que perdeu a ocupação, e justamente ver o papel que as outras rendas vai ter em contrabalancear esses efeitos negativos no mercado de trabalho. Quando a gente olha a diferença da renda domiciliar do trabalho entre o privado formal e o privado informal, você veja que a diferença nem é tão grande assim, mas quando você acrescenta justamente outras rendas outras fontes, aí excluindo o auxílio emergencial, essa diferença aumenta. Mas quando a gente acrescenta o auxílio emergencial, a diferença é bastante menos considerável, ou seja, o papel que as outras fontes de renda têm em sustentar esses efeitos negativos no mercado de trabalho, e especificamente para os trabalhadores informais, o papel que o auxílio emergencial teve na manutenção da renda. Olhando por conta própria, a condição semelhante, a gente vê que ele parte na renda domiciliar do trabalho um pouco acima do informal, mas quando a gente acrescenta outras fontes de renda, exceto o auxílio, ele já está acima do nível até dos privados formais e muito acima do privado informal. Isso tem a ver justamente por conta de uma grande proporção de domicílios que recebe aposentadoria, onde o chefe era conta própria, e com o acréscimo do auxílio, também continuou bem acima da média da renda domiciliar do chefe, era um privado formal. E, como eu falei, a mesma coisa, o empregador, e aqui é o peso muito grande de pequenos empresários, quando o empregador ele perde a ocupação, também tem um impacto muito forte na renda domiciliar do trabalho, mas justamente quando você acrescenta as outras fontes, aí envolve a aposentadoria, envolve aqueles rendimentos de aluguéis e rendimentos financeiros, o efeito, né, dilui bastante esse impacto na renda por conta dessas outras fontes. Tá? E o acréscimo aqui do auxílio emergencial é bem mais reduzido. E a gente vê também a diferença do impacto que causa não só da pandemia, que é uma questão mais geral, no caso da perda do emprego, né? Agora que eu estou olhando a proporção do valor do aluguel em relação à renda domiciliar total no mês de maio de 2020, no dado da PNAD de Covid, e a gente vê que a proporção média
E o normal, assim, que se costuma dizer que para a renda, o valor do aluguel não impacta a renda domiciliar, ele tem que ser abaixo, tem que ser no máximo 1/3 da renda domiciliar. Ou seja, por isso que eu dividi entre a proporção do valor do aluguel e a renda domiciliar entre menos de 30%, entre 30 e 60, 60 e 90 e mais de 90%. Então, não só você já vê a diferença entre que causa a informalidade no impacto da relação do valor do aluguel com a renda total, ou seja, mesmo considerando todos os trabalhos formais, a proporção que tem entre 60 e 90 e mais 90, ou seja, onde o aluguel já consome quase toda a renda domiciliar dos privados informais e conta próprios é bem mais elevada. Mas olhando o painel B, onde a gente considera justamente só aqueles domicílios em que o chefe perdeu a ocupação ou estava afastado do trabalho, mas recebendo menos da metade do habitual, a gente vê justamente o impacto que a pandemia teve, mas não só especificamente a pandemia, qualquer perda da ocupação, perda da renda do trabalho tem nessa relação. E no caso isso afeta todos os grupos, mas como a gente viu na tabela anterior, vai afetar mais gravemente os trabalhadores informais. Então a gente vai ter um salto, né, dobrando a proporção aqui de domicílios, onde o aluguel representa mais de 90% da renda domiciliar total, ultrapassando em muitos casos mais de 20% desses domicílios, o que, enfim, demonstra força, no impacto, as consequências não só na segurança habitacional que esses trabalhadores estão sujeitos. E analisando um pouco justamente o impacto dos rendimentos e focando o papel que o auxílio emergencial teve, o que mostra a razão entre a renda efetiva e a renda habitual ao longo dos meses de maio e outubro. A gente vê justamente trabalhos de conta própria, eles saíram recebendo apenas 60% do habitual para pouco mais de 80%, 83% no mês de outubro. E justamente a renda efetiva ela foi se recuperando ao longo do tempo, mas a diferença entre justamente privado informal e conta própria dos outros, do privado formal que eu estou comparando, a diferença aqui é bastante grande, foi se reduzindo, mas mesmo em outubro ainda se mantém consideravelmente. E a mesma coisa se a gente olhar a razão da renda efetiva domiciliar, né, do trabalho. Quando a gente olha, somando não só a renda individual do trabalho, mas a renda domiciliar do trabalho de todos os ocupantes do domicílio e dividindo os domicílios por faixas de renda, os domicílios de renda muito baixa, que são aqueles onde a renda domiciliar é próxima de um salário mínimo, nos primeiros 2 meses que a PNAD de Covid mostrou os dados, maio e julho, a renda domiciliar do trabalho era menos da metade da habitual. Enquanto que nas rendas mais altas, nas faixas de renda média alta e renda alta, já lá mesmo no início era acima de 90% essa diferença. Ou seja, mostra, e ao longo do tempo, o crescimento, obviamente, da renda efetiva dos domicílios de renda mais baixa foi muito alto, foi mais rápido, mas ainda assim está um pouco acima de 75% ainda no mês de outubro. E agora a gente vê justamente essa mesma razão acrescentando as outras fontes de renda, principalmente o impacto do auxílio emergencial. Ou seja, quando a gente acrescenta as outras fontes de renda, principalmente o auxílio emergencial, esses domicílios de renda mais baixos, né, faltavam no mês de maio, a próximo já em maio, o auxílio emergencial que igualava a renda efetiva com a habitual, a renda efetiva desse domicílio de renda muito baixo foi crescendo à medida que os aportes do auxílio emergencial foram atingindo mais domicílios e foi aumentando. Até no mês de setembro, a gente atingir a renda domiciliar desses domicílios chegou a 30% maior do que seria antes da pandemia, ou seja, 30% maior que a habitual. E entre setembro e outubro, a gente já capta a diminuição aqui do auxílio emergencial nos domicílios de renda muito baixa, de renda baixa, mas ainda assim a renda desses domicílios permanece acima da habitual, né?
seja, o auxílio emergencial ele inverte, né, o gráfico anterior, se a gente voltar justamente então ao contrário, quando se considera renda do trabalho, domicílios de renda mais baixas. Tem a grande diferença dessa razão. E o auxílio emergencial ele inverte justamente a razão entre a renda efetiva e habitual, mostrando o papel que o auxílio teve na manutenção da renda e o que explica também por que a taxa de pobreza ao longo da pandemia, né, diminuiu. Também as pessoas com os domicílios mais pobres estão recebendo, por conta do auxílio, mais do que costumavam receber. E aqui é a proporção dos domicílios exclusivamente dependentes do auxílio emergencial, né? E aqui é para mostrar a heterogeneidade justamente que a gente teve no Brasil. Se em junho, perdão, a gente chegou a ter 6,5% dos domicílios dependendo somente ou recebendo apenas o auxílio emergencial como renda, a proporção que se manteve estável e começou a diminuir realmente a partir de setembro, justamente quando alguns domicílios passam a receber metade do auxílio. Só que só em setembro realmente essa proporção começou a cair. Mas o que chama a atenção é justamente as diferenças entre os estados, né? Se pegar alguns estados do Norte e Nordeste, selecionei alguns para exemplificar. A proporção de domicílios exclusivamente dependentes do auxílio emergencial ultrapassava 12%, chegando a 14% em alguns meses, né? E caindo lentamente, tá? Só mostrando Sergipe e Bahia é que atingiram níveis muito altos a julho e agosto, que apresentaram uma queda mais forte entre setembro e outubro. E comparando com os dados do sul do país, o contraste não podia ser maior, né? Santa Catarina, que é o estado que apresenta essas menores proporções, quase todos os meses abaixo de 2% dos domicílios dependiam exclusivamente do auxílio emergencial, os outros estados do sul tinham proporção semelhante. E comparando também com o Sudeste, São Paulo também apresentava um nível baixo. E Rio de Janeiro, comparando com o Nordeste, bem mais baixo, mas bem mais elevado que o estado de São Paulo, por exemplo. Mas também é a proporção que foi caindo muito lentamente ao longo do tempo. E essa diferença mostra claramente a diferença de estrutura da formalidade no mercado de trabalho. A gente sabe muito bem, não só que a taxa de ocupação desde os anos 90 no Nordeste é muito mais baixa que nos outros estados e a taxa de informalidade é muito mais alta. Isso justamente acaba se refletindo essas diferenças de taxa de ocupação e taxa de informalidade, é que mostra essa diferença grande entre domicílios exclusivamente dependentes do auxílio emergencial durante a pandemia entre os estados do Norte, alguns estados do Norte e do Nordeste, e os demais estados do país. E para concluir um pouco, então, as considerações a respeito dessa questão da renda básica, proteção trabalhista, a prevalência, né, de condições de precariedade laboral nas atividades informais, nas relações de trabalho sem contrato firmado, né, é inegável e a pandemia ela acentuou essas diferenças, o impacto sobre os trabalhadores foi bem mais considerável. Como eu disse, a crise causada pela pandemia tornou essas diferenças mais visíveis pelo fato de atingirem a todos ao mesmo tempo. A insegurança laboral dos trabalhadores foi brutal, a quantidade deles que perdeu a ocupação foi muito grande, acarretando uma enorme perda da renda domiciliar do trabalho, né, só foi compensada pelo auxílio emergencial, e justamente levando essa dependência da transferência de renda e agravando a insegurança habitacional, como a gente viu. E principalmente no trabalho com o Mauro, aqui não apresentei tanto esses dados, mas a gente viu lá que os efeitos da crise sobre a parcela dos trabalhadores formados no setor privado também foram grandes. Óbvio que é uma proporção bem menor de atingidos. Principalmente ocupações tradicionalmente precarizadas, né, setores de serviços de baixa qualificação, e ocasionando as mesmas consequências. A gente viu que o impacto que Eu acho que perdemos o Sandro. Vamos ver se ele consegue se reconectar.
Peço apenas um minuto de vocês. Acredito Paulo, que já já... estou entrando em contato com ele aqui no telefone, já dou um retorno para você. Só um minutinho. Bom, eu não queria passar ainda a palavra para o PB, porque eu acho que o Sandro estava a ponto de concluir a apresentação dele. Seu microfone está desligado, PB. Só dizer que faltava um slide para ele acabar. É exatamente isso. Ele está na conclusão do trabalho. Aliás, é bastante interessante, né, do ponto de vista dessa caracterização dos impactos no mercado de trabalho. Bom, eu sugiro então, Ricardo, você começar a sua apresentação e, se for o caso, a gente retoma com o Sandro no final da sua, tá bom? Antes de abrir Legal, para as porque eu acho perguntas. porque eu acho que as conclusões são muito convergentes, então acho que vai dar para fazer isso. Tá bom. Obrigado. Precisava. Então, voltando aí, vamos ver. Não. Vamos lá, Ricardo. Então, a minha apresentação está visível aí? Está visível, sim. Tá legal. Então, desculpa aí, ela está em inglês. Recentemente, eu fiz essa apresentação na Universidade de Colômbia, num curso lá para eles, numa aula, e eu estou meio que discutindo ela aqui de novo com vocês, tá? Então, obrigado aí, Paulo e Péia, pelo convite, um maior prazer estar aqui. E o que eu estou querendo mostrar, que tem muito a ver com o que o Sandro mostrou para a gente até agora, é que só tem que eu vou ser mais incisivo aqui que o Sandro, e eu acho que nós estamos cometendo 3 erros como sociedade nessa tentativa de saída da pandemia. Tá? Mas antes de... Então, eu vou falar sobre 3 erros, né? E, portanto, coisas que, se nós quisermos, a gente consegue ajustar. Vou tentar mostrar que a gente tem condição para ajustar essas coisas, plenas condições para ajustar essas coisas, é uma questão mais de botar a máquina pública e os recursos públicos nisso. Antes, eu queria rapidamente só enfatizar aquilo que o Sandro já colocou para a gente, né? A pandemia não é uma crise de desemprego, é uma crise de gente que estava empregada e saltou para o desemprego, né? Então, o fato que o número de pessoas desempregadas mudou relativamente pouco, embora começou com um número muito alto, né? E hoje a gente tem alguma coisa como 13 milhões aí 1 milhão, por aí, dependendo de qual a comparação do período que você faz. Mas nós estamos falando de 1 milhão, né? Só que nós tivemos mais de 10 milhões que saíram da condição de ocupado e saltaram direto para a condição de inativo, que é o que o Sandro mostrou para a gente, né? Então, nós não temos um problema de 13 milhões de trabalhadores. Nós temos um problema de 20 e poucos milhões de trabalhadores, porque nós temos os 13 milhões de desempregados e temos esses 10, 11 milhões que transitaram diretamente para inativo, né? Então, o nosso número o tamanho da nossa força de trabalho ocupada, ela
entre o plenamente ocupado e o que a gente tem um hiato aí de 20 e poucos milhões. Então, isso que eu queria chamar a atenção, e chamar a atenção de que aqueles que ficaram ocupados, o salário não caiu. Então, não é uma crise de salário. Para todas as categorias, como vocês podem ver, o salário subiu, real. É uma crise de emprego, né? Como essa tabela aqui mostra, o inativo aumentou de 65 para 78, aumentou 13 milhões. Esses inativos vão querer voltar para o mercado de trabalho, ou para o mundo do trabalho, porque a maior parte deles são informais, assim que acabar a crise, né? E a gente já começou meio que a crise com 13 milhões de desempregados e temos 13 milhões de desempregados. Então, o nosso problema o nosso número de empregados, de trabalhadores ocupados, caiu em 10 milhões. Então, nós temos os 10 milhões que a gente perdeu de ocupados e os 13 milhões que nós já tínhamos. O que a gente precisa? A gente precisa de uma ótima política econômica que vai fazer a economia se recuperar rapidamente e, com isso, gerar postos de trabalho, mas, por outro lado, acreditar demais na mão invisível de que esses 23 milhões de trabalhadores vão muito rapidamente encontrar o seu lugar no mundo do trabalho. Então, o que a gente acha é que, por um lado, sim, não tem solução que não seja um crescimento econômico, né? Uma recuperação sólida, caso contrário, não vai ter posto de trabalho, mas não é suficiente. Eu preciso programas públicos não necessariamente executados de uma maneira estatal, podem ser programas públicos executados pelo setor privado, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas, obviamente, pagos pelo setor público, que apoiem esses trabalhadores para esses trabalhadores conseguirem se encaixar nesse crescimento que viria. Então, nós precisamos de crescimento econômico e de apoio a esses trabalhadores para que eles voltem, né? E lembrando, são muitos trabalhadores, mas nós estamos falando aqui fundamentalmente desses 10 milhões aqui, né? Esses 10 milhões de trabalhadores, os desempregados, os 13 milhões de desempregados, a gente já tinha, e é um outro problema mais estrutural. Mas a gente tem 10 milhões aqui que estavam ocupados e que saíram, né? Só chamar a atenção de que a maior parte disso é empregado informal, né? Incluindo aí os empregados domésticos, onde nós perdemos 4 milhões de postos de trabalho, e os conta próprias, onde a gente perdeu 3 milhões de postos de trabalho. Então, esses 7 milhões vão estar desesperados para voltarem ao mundo de trabalho. A gente vai ter que ajudar esses caras a fazerem isso. Isso é uma das coisas que eu vou mostrar que está faltando, tá? Obviamente, como o Sandro já falou, todo mundo perdeu, mas, cara, o setor de serviços e um pouco a construção civil perdeu particularmente mais. Serviços pessoais, né? Os serviços domésticos e alimentação e hospedagem perdeu muitíssimo, né? E transporte perdeu muito, né? Bom, então nós precisamos recuperar isso. Agora, a única maneira da economia, para gerar de novo esses postos de trabalho, obviamente, ela precisa de duas condições. Primeiro, controlar a pandemia. Com a pandemia indo e voltando, não vai ter recuperação econômica. 2,
a gente conseguindo dominar o pequeno vírus, aí a gente vai ter que ter condições, um cenário macroeconômico e regulatório que favoreça esse crescimento. Então, eu queria mostrar para vocês um gráfico sobre o que significa controlar a pandemia, porque sem controlar a pandemia não tem possibilidade de real crescimento econômico. Agora, com a vacina, etc., vai ser tudo mais fácil. Mas esse gráfico ele mostra o seguinte: no eixo vertical, ele tem a taxa de reprodução, ou seja, uma semana, quanto que as mortes, né, por semana se relacionam entre as semanas subsequentes, né? Então, obviamente, se essa taxa está abaixo de 1, isso quer dizer que nessa semana vamos ter menos mortes que na semana anterior. E quando a coisa está fora do controle, como estava na Alemanha em março, numa semana o número de mortes é 64 vezes maior do que na semana anterior. Então, a primeira coisa da pandemia, todo mundo sabe, é fazer o coeficiente de reprodução, a taxa de reprodução, ficar menor que 1, né? E a Alemanha fez isso, né? Março, abril, em 2 meses a Alemanha jogou a taxa de reprodução para abaixo de 1. Mas não adianta fazer a taxa de reprodução abaixo de 1 ou igual a 1, porque uma taxa de reprodução igual a 1 quer dizer que vai morrer tanta gente essa semana quanto morria na semana passada. Eu tenho que baixar essa taxa bem abaixo de 1, porque aí a hora que eu abaixar ela abaixo de 1, que foi o que a Alemanha fez em maio, o número de mortos por semana começa a cair. E eu começo a caminhar aqui, o eixo horizontal meu é o número de mortes por semana por 1 milhão de habitantes, né? Então, quando o Brasil estava morrendo 1.000 por semana, estava morrendo 7.000, 1.000 por dia, estava morrendo 7.000 por semana, né? Então, esse número, na medida em que eu tenho uma taxa de reprodução menor que 1, a pandemia começa a perder fôlego, o número de mortes por 1 milhão de habitantes, número de mortes por semana por 1 milhão de habitantes começa a cair, e o ideal é você ficar nessa caixa azul. Por que nessa caixa azul? Porque nessa caixa azul você tem 2 fatores muito importantes que significam o controle da pandemia. O número de mortes por semana é abaixo de 1 por 1 milhão. Se você tiver menos do que 1 por 1 milhão de mortes por semana, que significa no Brasil 200 mortes por semana ou 30 por dia, na hora que a gente chegar em 30 por dia, você consegue investigar plenamente a origem de cada morte. E se você consegue investigar plenamente a origem de cada morte, você começa a poder controlar o processo de difusão da pandemia, tá? Então, essa caixa azul significa que eu estou conseguindo traduzir uma pandemia que é comunitária a uma pandemia não comunitária, onde eu consigo investigar a causa. E o número na vertical está abaixo de 1, quer dizer que a pandemia não está aumentando o número de mortes a toda semana, né? Então, o que aconteceu com a Alemanha, depois de setembro, ela perdeu o controle e esse número subiu acima de 1 e ela está fazendo esse ciclo de novo, né? Então, isso é o que você tem que trazer para essa caixa azul se você quiser que a tua economia volte. Se ela estiver dentro dessa caixa azul, você pode, obviamente, controlar a pandemia e aí ter uma economia que funciona. No fundo, a vacina tem como objetivo te jogar dentro dessa caixa azul. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil veio, estava com uma taxa de reprodução alta, ele trouxe para uma taxa de reprodução próxima de 1 e ficou parado. Então,
Qual foi o problema do Brasil? O Brasil achou que o que ele tinha que fazer é fazer a taxa de reprodução próxima a 1. Só tem que a taxa de reprodução próxima a 1 é uma morte dolorosa. Ou seja, você faz com que uma taxa de reprodução exatamente igual a 1, na semana seguinte morre a mesma quantidade de pessoas que morreu nessa semana. Se esse número era alto, ele vai ser alto na semana seguinte, alto na semana seguinte, alto na semana seguinte e assim por diante. E, portanto, você não vai controlar a pandemia, você vai ter uma pandemia sem controle. O que você precisa é uma taxa bem menor que 1, uma taxa tipo meio, de tal maneira que você consiga controlar a pandemia. Ou seja, nós nunca controlamos a pandemia, o que é um erro se a gente quer retomar a atividade econômica, né? É claro que a gente não conseguiu controlar a pandemia com uma política de afastamento. Agora, a gente pode ser que consiga controlar a pandemia com uma política de vacinação. Mas, de qualquer maneira, antes da gente fazer isso, a possibilidade desses 10 milhões de trabalhadores voltarem ao mercado de trabalho é bem limitada, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, evidentemente, nós fomos bem generosos, né? A gente gastou, por exemplo, e esses números já são maiores, esse número aqui, que é o gasto total com a pandemia, de 500 bilhões, já está em mais de 600 bilhões. Né? Então, a gente já gastou mais de 600 bilhões e a gente já perdeu mais de 200 bilhões de arrecadação, ou seja, a gente já gerou um rombo fiscal de 800 bilhões, né? O que é ótimo que o Brasil conseguiu ter a generosidade de fazer isso. Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: 260 bilhões, metade desse dinheiro, foi para o auxílio emergencial. Isso é 10 anos de Bolsa Família. Em alguns meses, nós transferimos 10 anos de Bolsa Família. Tá certo? Então, nós fomos super generosos. E vale a pena ver que, na verdade, isso foi quase 7 vezes o que a gente gastou com a saúde. O que, se a gente quer primeiro controlar a pandemia, talvez não tenha sido a coisa mais inteligente a fazer. Ou seja, a gente foi mais generoso com o auxílio emergencial do que a gente foi com a saúde. Então, a gente tem que parar para pensar se isso foi uma boa ideia. Mas o que eu acho que foi o segundo grande erro, o primeiro grande erro é não controlar a pandemia. Se você não controlar a pandemia, você não vai gerar emprego, porque você não vai gerar produção econômica, você não vai gerar PIB. E se você não gerar PIB, você não vai ter emprego. E se você não tiver emprego, você não vai realmente resolver o problema daqueles 10 milhões de trabalhadores que foram para inatividade. Com o auxílio emergencial, você gastou uma montanha de dinheiro. Agora, cara, receberam auxílio emergencial nesse mês aqui 66 milhões de pessoas. Não tem nenhuma conta que você possa fazer que te aponte para 60 milhões de pessoas. Se você pegar todo mundo que estava, todo mundo que se tornou, todo mundo que era pobre, né, em 2019, você tinha 20 milhões. Se você pegar todo mundo que perdeu o emprego, você tem mais ou menos 10, 12 milhões. Não tem como chegar em 66 milhões. Então, obviamente, que quem continuou trabalhando, o salário não caiu. Logo, esse auxílio emergencial ele tinha que estar muito bem concentrado nos 10 milhões que perderam o trabalho. Pode ser que você queira também dar uma aumentada no apoio aos 20 milhões que já eram pobres antes. Você tinha 20 milhões que já eram pobres antes,
e você ganhou mais 10 milhões, que podem ter sido os mesmos, mas vamos supor que não, que ficaram pobres por causa que perderam o emprego, uma vez que quem ficou com emprego, o salário aumentou. Isso dá no máximo 30 milhões, cara, e você está beneficiando 70 milhões. Então, você tem um problema de focalização gravíssimo. Você gastou muito mais do que você precisava gastar, né? E o Sandro mostrou aqui que a renda do cara aumentou em relação ao que era normalmente recebido. Você não está precisando aumentar a renda das pessoas, você está precisando garantir que a renda dela fosse mantida, né? Então, você tem um problema grave de focalização. Você pode dizer o seguinte, não, mas eu não tenho como descobrir quem é pobre no Brasil. Mas deixa eu tentar mostrar para vocês alguns números. O Brasil tem, no CRAS, trabalhadores locais do Centro de Referência de Assistência Social. O Brasil tem alocado, localmente, de maneira capilar, lá no bairro, 250 mil trabalhadores do CRAS. O Brasil tem 286 mil agentes comunitários de saúde. Esses caras, em conjunto, te dá 500 mil de agentes que estão na comunidade. Cara, se nós temos não sei onde que está aqui, o número de famílias pobres, tá? Está em alguma linha aí que eu me perdi aqui, mas a questão toda é o seguinte, olha para a última linha, o número de famílias pobres por agente comunitário que eu tenho é 13. Ou seja, no Brasil, nós temos 13 famílias pobres por agente local já empregado em tempo integral nessas localidades. Cara, um agente consegue identificar 13 famílias. Vamos combinar, né? Se ele visitar 2 por dia, 2,5 por dia, ele numa semana ele visita esses caras. Ou seja, se nós usássemos a nossa, pode ser que no primeiro mês não dava para fazer, então no primeiro mês você dava dinheiro para todo mundo que você não sabia quem ia ser contaminado, quem não ia ser contaminado, tinha muita incerteza, etc. Você dava para todo mundo. Mas no 4º mês, você tem 500 mil de trabalhadores locais que podiam te dar grande inteligência de quem realmente está sofrendo e quem não está sofrendo tanto assim, porque o cara trabalha no iFood e, na verdade, a renda dele está aumentando, não está diminuindo, e você está transferindo o auxílio emergencial para ele de qualquer maneira. Ou seja, o que eu quero mostrar com essa tabela é o seguinte, dá para o Brasil focalizar muito bem a sua política social, desde que ele queira. E, se ele focalizar muito bem, ele não precisa gastar tanto dinheiro assim para chegar em 10 milhões de trabalhadores que realmente, nesse momento, precisam e que, se a gente crescer, eles vão precisar, na verdade, uma outra coisa, né? Então, o que eu queria agora chamar a atenção é que o Brasil, primeiro erro foi não conter a pandemia. A melhor política econômica para o Brasil é conter a pandemia, porque ela vai impedir qualquer tentativa séria de crescimento sustentável. Erro número 2, ser generoso, mas não ser focalizado. Não adianta você ser generoso se você não sabe para quem você tem que dar essa generosidade e você não sabe o que o cara para o qual você quer ser generoso está precisando. Então, você precisa saber quem ele é e o que ele precisa. E você tem 500 mil de trabalhadores localmente alocados para fazer esse trabalho para você.
E eles conhecem a comunidade, não são trabalhadores novos, são trabalhadores que conhecem as comunidades em que eles trabalham, porque eles já estão lá há bastante tempo. Então, a primeira coisa é controlar a pandemia para ter emprego. A segunda coisa, ser solidário com inteligência, com focalização, e isso é possível. A terceira coisa que faltou e falta ainda no Brasil é que, mesmo que eu resolva tudo isso, controle a pandemia e comece a crescer, eu preciso ajudar esses 10 milhões que foram para a inatividade a voltarem ao mundo do trabalho. Eu posso acreditar na mão invisível que vai todo mundo conseguir o seu posto de trabalho, mas tem muita informação assimétrica e tem muito pequeno empreendedor que vai ter que ajustar o negócio dele. E, portanto, eu preciso tanto de uma coisa que o Acessua já faz, que é a intermediação de mão de obra. Eu preciso uma intermediação de mão de obra gigante nesse momento, porque vai ter uma quantidade de informação assimétrica gigante. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer intermediação de mão de obra estatal, com Cine ou com Acessuas. Eu posso contratar o setor privado para fazer essa intermediação de mão de obra para mim. Eu só tenho que garantir que o trabalhador se beneficia dessa intermediação de mão de obra gratuitamente, desde que ele seja um desses trabalhadores pobres. E a segunda coisa, cara, é muita assistência técnica para o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, ele não necessariamente precisa de microcrédito. Não necessariamente, pode ser que ele precise, mas não necessariamente. Mas ele precisa da assistência técnica que vem desse nosso programa, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Eu talvez não precise do microcrédito, mas eu preciso do orientado, né? Então, só chamar a atenção aqui de que só o crédito amigo, né? Só o crédito amigo, ele tem 4.000 agentes de crédito. Só o crédito amigo. E ele está em mais de 1.000 municípios. E o que ele faz? Ele dá um atendimento personalizado no local da atividade do cara, com ampla inserção nos contextos das comunidades e ele tem uma ampla rede e pontos de atendimento, né? E o que ele dá para o cara? Ele dá assistência técnica, assistência, educação financeira, dá inserção financeira, ou seja, só o crédito amigo está em 2.000 municípios e tem 4.000 agentes. A gente precisa de alguma coisa como essa no Brasil inteiro. Logo, qual é o problema do Brasil? A falta, não é falta de dinheiro, porque a gente está criando um rombo de 800 bilhões. Não é falta de dinheiro, nós estamos gastando 10 anos de Bolsa Família em 2 ou 3 meses. Não é um problema de dinheiro, é um problema de fazer o dinheiro chegar na mão de quem realmente precisa, com o que o cara realmente precisa. E muito desses microempreendedores, ele está dizendo, cara, eu não preciso de uma transferência de renda, cara, eu preciso de assistência técnica para reerguer o meu micronegócio. Logo, eu preciso de assistência técnica. E qual é a maneira de dar essa assistência técnica? Eu preciso de muita cooperação técnica e dinheiro do governo federal, assistência técnica do governos estaduais e capilaridade do municipal junto com o terceiro setor. Então, se eu não tiver uma grande coordenação entre níveis de governo e sociedade civil, eu não vou fazer isso nunca, porque o auxílio emergencial tem uma certa facilidade, que você resolve de Brasília, a assistência técnica você precisa de 4.000 agentes de crédito funcionando de uma maneira específica. E volto a dizer, não é dar crédito para o cara necessariamente, mas é dar assistência técnica para o cara. E aqui está, por exemplo, o Crédito Amigo, ele tem 500 mil de beneficiários por ano, novos beneficiários por ano. Resumindo, para terminar, 3 erros.
limitada ação para conter a pandemia. Se não contiver a pandemia, não tem crescimento econômico. Sem crescimento econômico, eu não dou emprego para os 10 milhões que perderam o emprego, fora os 13 milhões que já estavam desempregados. Erro 2, um programa de auxílio emergencial ridiculamente mal focalizado, que no primeiro dia fazia sentido. 3 meses depois, não faz nenhum sentido para quem tem 500 mil de agentes locais. E, em terceiro lugar, é impossível a gente chegar em dezembro e não ter um plano de assistência a esses 10 milhões de trabalhadores que vão ter que voltar ao mercado de trabalho, de como nós vamos ajudá-los a voltar para o mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter um programa gigante de reinclusão produtiva que, obviamente, depende dramaticamente da capilaridade das redes municipais e, portanto, depende dramaticamente de uma grande capacidade, porque o dinheiro vai estar a nível federal, o conhecimento técnico a nível estadual e a capilaridade a nível municipal. Eu preciso de uma coordenação entre governo federal, governo estadual, governo municipal, com a sociedade civil e o setor produtivo, de tal maneira que o recurso flua do governo federal e a assistência técnica flua do governo federal e as diretrizes para o governo municipal, que vai implementar isso junto com a sociedade civil e com o setor privado e vai reincluir esses 10 milhões de trabalhadores que pularam do ocupado para o inativo. Obrigado. Obrigado, Ricardo PB, pela sua apresentação. Certamente, tanto o Sandro quanto o Ricardo colocaram questões, né, bastante críticas para esse período pós-pandemia e para que, principalmente, o retorno à normalidade, que a gente espera que aconteça ao longo desse próximo ano, se dê, digamos assim, bases mais sustentáveis. Eu queria começar a parte de questões, eu tenho uma questão aqui dirigida ao PB, mas eu queria, inicialmente, né, colocar o seguinte ponto para o Sandro, que investigou a questão do aumento da renda em função do auxílio emergencial. Um debate do ponto de vista mais macro, em que medida, né, parte desse auxílio emergencial teria, digamos assim, sido poupado por estas pessoas, de modo que a gente não tenha que enfrentar, a partir de janeiro, aquilo que, em inglês, eles chamam de fiscal cliff, um abismo fiscal decorrente da interrupção abrupta do auxílio emergencial, e dado que a gente não tem nenhuma proposta ainda, tá certo? Além da já existente, que é o Bolsa Família, no sentido de apoiar as famílias, tá certo? Que se viram deslocadas pelo advento da pandemia. Então, eu queria perguntar, inicialmente, ao Sandro, se ele tem alguma ideia, tá certo, sobre a destinação dessa renda adicional que as famílias obtiveram por meio do auxílio emergencial, e se a ideia de que houve um aumento da poupança, como os dados de contas trimestrais sugerem, tá certo? Que permitam fazer essa transição para o fim do auxílio emergencial sem que a gente tenha uma queda muito abrupta da demanda, tá? E vou aproveitar também e fazer uma pergunta aqui que é dirigida para o PB, mas o Sandro também pode se manifestar. A Eleonora Santos pergunta, né, PB, já há algum tempo você tem mostrado que os ganhos de anos médios de escolaridade não foram acompanhados por ganhos de produtividade. Portanto, estamos falando de um problema estrutural e que, com a persistente crise econômica vivida pelo país nos últimos 5 anos, só agrava o problema. Então, como gerar postos de trabalho com uma mão de obra tão precária e com uma economia engessada em políticas fiscais contracionistas, haja vista o debate persistente da necessidade de controle fiscal? Adicionalmente, como essa mão de obra tão precária será capaz de se articular em mercados cada vez mais informais, onde o futuro do trabalho exige melhores qualificações? Eu vou pedir primeiro ao Sandro para responder a questão que eu coloquei e pediria depois ao PB para dirigir essa questão. Então, por favor, Sandro.
Bem, Paulo, eu acredito que certamente uma parte do auxílio emergencial deve ter sido poupada, mas eu suspeito que seja bem pequena, né? A gente viu várias notícias ao longo desses meses aí, o efeito que o auxílio teve no aumento de receita dos mercados, que as pessoas usaram auxílio para comprar celular, geladeira, moto, um variado tipo de coisas. E eu acredito que a minha esperança, antes, acompanhando os dados, era que justamente a renda efetiva ela tem se recuperado, se aproximando da habitual, e no mês de outubro já estava bastante próximo. É justamente quando acabasse o auxílio, a renda efetiva já tivesse retornado aos níveis normais para quase todos os trabalhadores, e o efeito principal seria só aqueles que não conseguissem retornar ao mercado de trabalho. Agora, se houver esse recrudescimento da pandemia que a gente tem observado agora, e se agravar em janeiro, aí é a questão de saber como é que a renda efetiva vai se comportar, se ela vai continuar se recuperando ou se ela vai regredir também. Eu imaginava que justamente à medida que o auxílio acabasse agora, parecia que seria justamente quando a renda efetiva ia recuperar e voltar ao patamar normal de antes da pandemia, e realmente seria só a questão de focalizar aqueles que, a grande parcela que ainda permaneceria fora do mercado de trabalho. Mas acho que realmente, em termos de poupança do auxílio emergencial, o efeito é pequeno. Tem mais esperança justamente que a renda do trabalho voltasse aos níveis anteriores, ao mesmo tempo que o auxílio fosse diminuindo. Parecia que estava acontecendo, mas agora tenho essa incerteza de qual vai ser o efeito que esse recrudescimento da pandemia vai ter sobre a renda. Isso a gente só vai descobrir de fato quando os dados forem divulgados, né, no início do ano que vem. Obrigado, Sandro. PB, você gostaria de falar sobre a questão levantada pela Eleonora sobre o comportamento do mercado de trabalho futuro? Bom, Eleonora, o mundo, quer dizer, o Brasil, tudo para o Brasil e para a política pública brasileira seria muito mais fácil se a gente tivesse aproveitado as últimas décadas e melhorado muito a competência, o conhecimento, as capacidades e competências da nossa força de trabalho. Não foi feito. Isso quer dizer que a gente tem um trabalho muito mais difícil pela frente. Isso é inegável. Então, obviamente, reinserir no mercado de trabalho 10 milhões de trabalhadores. Agora, a gente tinha um monte de trabalhador informal empregado, quer dizer, um monte de trabalhador informal ocupado. E a gente reclamava que a gente tinha muito trabalhador informal ocupado. Agora a gente tem muito trabalhador informal sem trabalho. E agora, não só, agora nós estamos rezando para que os trabalhadores informais consigam voltar a ter trabalho, né? Fora dizer que a gente gostaria que eles fossem formais, né? Então, é uma tarefa sensacional, e eu acho que nada na política pública brasileira atual aponta para atacar esse problema. Quer dizer, a política voltada mais na direção de dizer temos que crescer. Claro, se a gente não crescer, se a gente não recuperar a atividade econômica, nada disso vai acontecer. Mas será que se a gente... eu acho que a tua pergunta é um pouco na direção... Estamos no século XXI. Será que uma recuperação econômica no século XXI vai conseguir incorporar esses 10 milhões de postos de trabalho informais? Essa é a grande questão. A primeira coisa é ter uma política para tentar fazer isso. Mas alguém pode argumentar o seguinte: nem tenta, porque isso vai ser tão ineficaz. E, na verdade, o Brasil Sem Miséria, ele trabalhou muito na inclusão produtiva urbana e rural. Ele foi muito bem sucedido na inclusão produtiva rural,
com Pronafes e ATERS, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, e vários outros programas de sementes e de fomento, de subsídio a investimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, compras governamentais, o PNAE, né, que é o Programa de Alimentação Escolar, etc. Ou seja, na área rural, a gente conseguiu incluir trabalhadores muito pouco qualificados na produção e aumentou a renda deles. Na área urbana, nós tentamos, com Pronatec, etc., não funcionou. Então, agora nós temos um problema de inclusão produtiva de 10 milhões de trabalhadores informais, que a gente reclamava que tinham empregos informais e trabalhos informais. Agora, nem esse trabalho eles têm, e a gente tem que incluí-los. E o nosso Brasil Sem Miséria urbano foi muito pouco eficaz em fazer isso. Nós precisamos de uma política para tentar reincluir esses 10 milhões. Eu sou otimista, eu acho que a política do Brasil Sem Miséria, que foi muito boa no campo, ela foi menos criativa na área urbana. Então, eu acho que nós conseguimos, mas a gente tem que trabalhar duro, tem que fazer coisas parecidas com o crédito amigo, não necessariamente dando crédito, mas dando assistência técnica, como eu chamei a atenção, e outras coisas, apoio à comercialização, etc. Ou seja, nós temos que ajudar dramaticamente. Ou seja, a única coisa que a gente tem para resolver o problema é o capital humano e social desses trabalhadores que se tornaram informais. Esses caras passaram as últimas décadas fora da escola, fora dos canais tradicionais de qualificação. Mas eles aprenderam alguma coisa com a experiência dele. A gente tem que certificar esses caras com relação ao que eles aprenderam, de tal maneira que a gente valoriza o capital humano deles. E eles têm clientes, eles têm gente que acredita neles. Eles têm clientes potenciais, a gente tem que ajudá-los a voltarem a comercializar os seus produtos, né? E eu não acho que simplesmente o crescimento econômico vai fazer isso acontecer. Eu acho que a gente tem que dar uma mãozinha ao longo do próximo ano, e para isso eu acho que a gente vai precisar de muitos agentes de apoio ao empreendedorismo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um coaching para cada MEI brasileiro, cada microempreendedor individual que teve a sua atividade interrompida, dar um coaching para ele de qual a melhor maneira dele retornar. Uns vai ser mais fácil, vão retornar rápido, outros vão ser mais difíceis. Mas tem muita gente que diz o seguinte: esse programa vai custar uma fortuna ou vai custar alguma coisa e não vai funcionar. Qual a evidência que você tem de que ele vai funcionar? Muito pouca. Então, agora eu acho que a gente precisa tentar, né? Então, eu acho que o fato que a nossa força de trabalho tem baixa qualificação é um fato. O fato que ela perdeu a sua atividade econômica, ou pelo menos ela foi interrompida, é um fato. A gente só tem uma estratégia possível: ajudá-los a retomarem as suas atividades informais. Então, eu acho que a gente precisa de um amplo programa municipal com recurso federal e assistência técnica estadual, com muita participação do setor privado com e sem fins lucrativos para fazer isso acontecer. Mas a crença na eficácia desse programa é mais uma aposta do que algo que a gente tenha evidência sólida de que isso funciona. Obrigado, PB. Se eu posso acrescentar uma pequena nota otimista nisso que você falou, PB, você está criando um cadastro de pequenas e médias empresas por conta desses programas de crédito que foram montados, o Pronamp, PREAC, tá certo? Que eu acho que nunca se teve no Brasil. E talvez, tá certo, por meio disso, se possa avançar. Obviamente, é um universo que está num nível talvez um pouco superior àquele que você está pensando de mês,
mas ainda assim, tá certo? É uma iniciativa que, por força da necessidade, né, você tomou e que pode gerar, tá certo? Alguma coisa semelhante aos cadastros de pessoas vulneráveis ou de pessoas pobres, né? Só que relacionados a micro e pequenas empresas. Então, acho Esse que cara gera muito emprego. é um dado interessante, porque esse crédito se expandiu rapidamente, tanto é que o governo teve que suplementar esse programa já 2 vezes, aumentando os recursos disponíveis. Tá? Eu tenho uma pergunta do Danilo para vocês dois, Sandro e Ricardo. Primeiro, ele os cumprimenta pela apresentação e pergunta o seguinte: vocês. Só um minutinho, por favor. Vocês poderiam apontar iniciativas interessantes de políticas municipais e estaduais voltadas ao controle da pandemia e geração de emprego? É o caso das políticas implementadas no município de Maricá, através da busca ativa de infectados, introdução de moeda social, etc. Vocês têm acompanhado? Essa é uma pergunta. Vou fazer uma outra que apareceu aqui agora, da Roberta Rocha. Ela diz o seguinte: concordo plenamente que o auxílio emergencial tem um problema de foco. Imagino o impacto negativo que teremos para aqueles jovens que nunca trabalharam, procuraram emprego e foram diretamente beneficiados pelo programa, especialmente para aqueles que têm menor nível de instrução. Acho que imagino que ela está argumentando que essas pessoas terão menos incentivo a se inserirem ao mercado de trabalho. Os senhores têm alguma opinião a respeito dessa questão? Então, e por fim, né, bom, deixa eu colocar essas 2 questões ligadas ao mercado de trabalho e programas municipais, tá certo? E depois a gente faz mais algumas. Por favor, então, Sandro, você quer comentar a pergunta do Danilo sobre programas municipais e estaduais de apoio ao emprego, de políticas de contenção da pandemia? Eu particularmente não acompanhei muito essas políticas municipais ou estaduais. Até ler a respeito da política de Maricá, que o Danilo citou, principalmente a questão da renda básica que eles adotaram lá, né, uma espécie de dinheiro municipal que, enfim, na mídia foi bastante comentado e elogiado, mas fora isso eu não tenho acompanhado muito essas iniciativas, nem de Estado, nem de municípios. E quanto à outra pergunta, seria sobre incentivos perversos, né, decorrentes do auxílio emergencial. Eu não acredito que haja muito efeito de longo prazo o auxílio emergencial nesse aspecto. O problema desse grupo, né, desses jovens que ainda nunca trabalharam ou nunca procuraram emprego, é que o Brasil tem enfrentado uma crise longa e justamente o efeito que essas pessoas têm se formado nesse período é bastante severo. Você começar e passar vários anos no início da sua carreira no mercado deprimido gera efeitos de longo prazo, isso tem sido já documentado na literatura, e esse é um efeito que é muito mais grave do que qualquer esse incentivo perverso que possa ter o auxílio emergencial. Tá ok. PB. Não, bem rápido. Eu acho o seguinte: o Brasil está cheio de exemplos de municípios que trataram a pandemia com muita seriedade. Eu acho que Niterói, aí, no Rio, é um bom exemplo, né? Então, eu acho que aqueles municípios que levaram realmente a sério a questão do afastamento social e etc., deram um bom exemplo, a ponto de que o número de mortes por 1 milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes é completamente diferente, dependendo do município que você estiver falando. Então, acho que está cheio de bons exemplos, tanto de estados quanto de municípios, mas em particular de municípios, né, onde você tem mais controle sobre o que está acontecendo. Eu acho que, na verdade, o município que entrar numa estratégia de transferência de renda, eu acho que ele está errado.
não é via transferência de renda que nós vamos resolver o problema. Primeiro, deixa a transferência de renda para o governo federal. O que o município tem que fazer, e alguns municípios estão fazendo, poucos, eu não sei citar aqui exatamente quais, mas tem vários, estão exatamente começando a dar assistência técnica para aqueles pequenos empreendedores que perderam o trabalho. Então, por exemplo, eu posso formar cooperativas e certificar que o produto daquela cooperativa é saudável. E, com isso, eu estou ajudando um conjunto grande de pequenos empreendedores a se colocarem no mercado da minha cidade, né? Então, eu vou ter que dar muita assistência técnica e vou ter que certificar muito as atividades desses pequenos produtores para eles poderem se inserir. Por exemplo, o emprego doméstico é um dos mais sacrificados, né? Então, se você conseguir ter aquele emprego doméstico do trabalhador doméstico ficar estacionado na casa de alguém para alguma hora, improdutivo até alguma hora que aquela pessoa precisar dele, vai desaparecer. O que você vai ter muito mais por demanda. Olha, vem aqui e faz isso, né? E tem uma série de trabalhadores domésticos que são muito bons em organizar eventos, festas de aniversário, etc. Se esses caras se organizam e são certificados como prestando um serviço saudável dentro de certos parâmetros da saúde pública, eles podem ter uma renda boa. Tem outros que trabalham em limpeza. Se eles forem devidamente organizados, certificados, visíveis na internet, também. Então, eu acho que esse é o tipo de atividade que o município tem que se engajar. Esquece essa coisa de inventar a moeda, esquece a coisa de transferência de renda, se preocupa em chegar junto de quem produz e ajudar a quem produz. Em termos de transferência de renda e o jovem, eu acho que um outro programa que não tem a ver com a recuperação do mercado de trabalho, mas tem a ver com a educação, é que a probabilidade dos jovens evadirem a escola é imensa. Eu acho que, em vez da gente fazer mais auxílio emergencial, a gente devia estar dando uma bolsa de estudo para todo jovem que volta para a escola. Esse é um investimento importantíssimo para o Brasil, e que, se a gente der um incentivo para todo jovem voltar para a escola, a gente vai ganhar um monte no longo prazo. Então, a pesquisa de várias instituições, inclusive do Conselho Nacional da Juventude, da Roberto Marinho, etc., que mostra que só entre os jovens de 15 a 17 anos, 25% pensam em não voltar para a escola, né? E esses caras teriam que voltar para a escola. Então, eu acho que se a gente focar as nossas transferências no jovem pobre, para ele voltar para a escola e fazer uma transferência generosa para que isso aconteça, eu acho que a gente vai melhorar a vida dos jovens. Eu acho que, nesse momento, a gente tinha que convencer os jovens a permanecerem na escola e não estar tão preocupado de inseri-los no mercado de trabalho, dado que o espaço no mercado de trabalho, nesse momento, vai estar difícil, muito concorrido por causa dos não jovens que querem voltar. Então, a prioridade é os não jovens voltam para o mercado de trabalho, os jovens a gente tenta manter na escola, aí sim transferindo para eles, e não transferido por adulto que quer voltar para o mercado de trabalho. Para eles, nós damos assistência técnica e certificação e organização dessas cooperativas e outras formas de economia solidária. Obrigado, PB. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos Rexcher.
Aqui, ó. PB, você poderia resumir, por favor, sua proposta para tornar mais barata a contratação de trabalhadores formais? Além da vacina urgente, algum estímulo desse tipo não é fundamental para reconectar ao mercado formal os milhões de pessoas e domicílios que estão sem nenhuma renda do trabalho em proporção sem precedentes? E o Danilo coloca mais uma questão para os dois. O que acham da proposta do Marcos Recha de zerar a alíquota de 20% da contribuição previdenciária patronal nas novas contratações com carteira assinada e jornada de até 20 horas e alíquotas reduzidas para aquelas com jornadas entre 21 e 36 horas? Coloco para os dois as questões, tá certo? Acho que elas estão ligadas. PB, você, depois o Sandro, por favor. Então, não, absolutamente. Quer dizer, isso vale na pandemia, mas valia antes da pandemia, né? Quer dizer, um país que tem tantos trabalhadores com baixa escolaridade, como a Eleonora colocou, e cobra uma contribuição social de quem emprega esses trabalhadores, é um contrassenso. Absolutamente, o Brasil devia zerar amanhã para sempre, e para todos os trabalhadores que ganham próximo a um salário mínimo, toda contribuição, qualquer tipo de imposto ou contribuição social sobre a contratação desse tipo de trabalhador pelo setor formal. Né? Primeiro, vai ser um tremendo estímulo à formalização, dois, vai ser um tremendo estímulo ao emprego, e muito melhor você gastar os teus recursos públicos com isso do que você gastar com auxílio emergencial, de uma maneira desfocalizada do jeito que acontece. Agora, eu acho que você tem que fazer isso apenas com os trabalhadores com baixo salário. Obviamente, você tem que ter rampas e transições lentas e suaves, de tal maneira que o trabalhador que ganha 2 salários mínimos, todas as contribuições previdenciárias que têm que ser pagas, que sejam pagas. Mas cobrar salário e educação, contribuição para o sistema S, em cima do trabalhador que ganha um salário mínimo, não parece fazer nenhum sentido. E eu não adotaria isso apenas como uma medida temporária nesse momento de retorno da economia, mas eu tomaria isso como uma medida definitiva no Brasil, de que, na verdade, empregador que empregar trabalhador com salário próximo do salário mínimo tem que ganhar um prêmio e não pagar contribuições. Sandro, gostaria de falar? Eu sou mais cético um pouco em relação a esse aspecto, né? É justamente umas coisas que eu ia só acrescentar no final da apresentação, antes de cair aqui a conexão. É justamente o que eu mostrei, quanto que durante essa pandemia, o fato de você estar protegido pela legislação trabalhista, né, ainda assim funcionava, permitia que essas pessoas não dependessem do auxílio emergencial ou qualquer outro tipo de transferência de renda. E de certo modo, essas contribuições, para o bem ou para o mal, elas estão ligadas a esses outros tipos de política social. E existe justamente uma discussão longa, já desde os anos 90, no mundo inteiro. As propostas de renda básica, elas têm sido um substituto justamente a essa proteção social que justamente estava ligada à inserção no mercado de trabalho formal, particularmente no Brasil, inserção no mercado de trabalho na Europa, nos Estados Unidos de modo geral. Eu acredito que tome muito cuidado com esse tipo de proposta, né? No caso da do Marcos, em particular, eu acho que para uma casa emergencial seria interessante, mas meu receio seria justamente que aproveitassem isso para torná-la permanente, e aí, nesse sentido, a gente estaria justamente substituindo uma coisa pela outra. Você está diminuindo a proteção de trabalhadores e aumentando a dependência deles desse tipo de renda básica. Esse que é o ponto
essencial. Eu entendo que você deva diminuir ao máximo o custo possível de você empregar trabalhadores poucos qualificados, mas eu sou mais cético em fazer isso de forma que você não torne esses empregos mais precarizados, ou seja, você acaba abrindo mão de uma possível segurança no mercado de trabalho e ele vai estar justamente empregado formalmente, mas como se fosse praticamente informal, e qualquer crise ou efeito choque negativo, ele vai voltar a cair na dependência de transferência de renda. No final das contas, a gente está substituindo uma coisa pela outra, e para mim renda básica é no máximo um second best. É uma coisa que você faz quando você não tem nenhuma coisa nem outra. Claramente, o ideal seria você, né, aumentar a qualidade dos empregos, e óbvio que aí se influencia tudo que o PB falou ao longo da sua apresentação, mas eu veria esse tipo de proposta com muito mais cuidado e um pouco mais cético a respeito disso. Isso mesmo, eu estaria substituindo uma coisa, tornando esses trabalhadores cada vez mais dependentes de um tipo de renda básica. Só, Paulo, chamar a atenção é o seguinte, quer dizer, eu acho que o que eu estava falando aqui não torna o trabalhador dependente de nenhuma renda básica, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a proteção trabalhista do cara é a mesma, ele continua com a mesma proteção. O que acontece hoje no Brasil é que o Brasil ele cobra um imposto sobre quem contrata trabalhadores de baixa remuneração. Então, eu vou simplesmente tirar esse imposto sobre o cara que contrata um trabalhador de baixa remuneração. Esse trabalhador é um trabalhador formal, ele tem todos os direitos que ele tem hoje, ele não tem acesso a nenhuma renda básica. A única coisa que nós estamos fazendo é reduzir o custo da mão de obra e, portanto, provavelmente aumentando a demanda por essa mão de obra, ou pelo menos não reduzindo a demanda por essa mão de obra artificialmente via um imposto que devia estar sendo colocado em algum outro lugar e não sobre o trabalho, ou não sobre aquele que contrata um trabalhador de baixa remuneração, mas não tem nenhuma transferência de renda aqui e não afeta em nada a proteção do trabalhador. Pelo contrário, ele está igualmente protegido e só está reduzindo o custo da mão de obra, e está reduzindo o custo da mão de obra porque esse cara vai pagar menos imposto para o governo. Esse imposto vai ter que incidir sobre o trabalhador de mais alta renda, né? Obrigado, PB. Eu queria fazer uma questão, que não sei se é a última, porque mas rapidamente, sobre os trabalhadores informais e a questão da insegurança de renda que você chama a atenção, Sandro. O CDPP, Centro de Debate de Políticas Públicas, lançou um documento há algumas semanas propondo mudanças de política social, unificação de programas, etc. Mas um dos aspectos interessantes é fazer um programa tipo Bolsa Família para este tipo de trabalhador, que envolveria não transferir renda, mas criar uma poupança a qual este trabalhador teria acesso sob determinadas condições, tá certo? Eu queria saber se isso, de alguma forma, né, dadas as restrições da legislação trabalhista, que leva, em boa medida, à informalidade, se uma política desse tipo, tá certo, atenderia a sua preocupação, Sandro. E o TB, se quiser comentar depois, também poderia. Tem, a questão é justamente essa. O trabalhador ele precisa de alguma segurança no momento que ele perde ocupação ou quando não se encontra ocupado de alguma forma. Isso a proteção trabalhista lhe oferece. E óbvio que eu não vi os detalhes dessa proposta, mas imagino, se você formar uma poupança onde ele tem acesso sob determinadas condições, vai funcionar muito parecido com um FGTS ou um seguro-desemprego. De fato, você está
fornecendo justamente, aumentando essa segurança para esse trabalhador. Nesse sentido, a questão é justamente de onde viria os recursos para essa poupança. A gente está discutindo aqui, como o PB falou, eu concordo plenamente que você deve diminuir ao máximo o custo de trabalho dos trabalhadores menos qualificados. Esse imposto, você está tirando esse imposto deles, ele tem que vir de outros trabalhadores ou de outros lugares. E, nesse caso, a discussão é a mesma. Você, obviamente, não está propondo, imagino, taxar esse emprego justamente pelo informal, então esse recurso vai ter que vir em algum lugar, e de onde é que ele virá? Que é a questão principal que eu imagino que causa mais todas as polêmicas a respeito da questão fiscal e quem é que vai, no final das contas, arcar com toda essa segurança para esses trabalhadores. Ok, PB? Então, não, eu acho essa ideia ótima. Quer dizer, eu e o André Portela temos uma proposta parecida com essa. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas do Brasil é a gente fala muito da desigualdade, mas a desigualdade horizontal no Brasil é impressionante, né? Toda pessoa que tem a mesma renda devia pagar o mesmo imposto, independente da fonte dessa renda, né? E isso no Brasil, dependendo da qual é a fonte de renda que você tem, o imposto é completamente diferente, né? Então, a mesma coisa, a mesma inequidade acontece no mercado de trabalho, né? Então, o empregado com carteira, ele tem acesso ao FGTS. E o que essa proposta como o Sandro colocou, é um FGTS do conta própria. Tá certo? Só tem que a proposta quando o cara é empregado com carteira, o FGTS ele é criado e pago pelo empregador, entre aspas, porque, no fundo, sai parte disso, dependendo das elasticidades, do salário do trabalhador. Mas não importa se sai, é uma poupança forçada, né? E o FGTS tem vários problemas com a multa, com a taxa de juros que é muito baixa, o incentivo que se dá para o cara pegar o FGTS, etc. Mas o FGTS é uma ótima ideia, desde que ele fosse corrigido em certos detalhes do desenho dele. A ideia seria criar alguma coisa parecida por conta própria, para o MEI, por exemplo, né? Todo MEI criaria uma poupança onde ele coloca parte dessa poupança e o governo coloca parte dessa poupança. Ele cria um fundo, que na nossa proposta seria um fundo de até R$5.000, e se ele precisar, por oscilação na renda dele, tirar R$500 todo mês, ele pode tirar. Então, seria um fundo com um limite de R$5.000, aonde permite uma retirada mensal de até R$500, e que tanto o retorno a essa poupança é subsidiado, porque o cara tem incentivo a manter a poupança, quanto a formação dessa poupança, da mesma maneira que no caso de FGTS é subsidiada pelo empregador, nesse caso seria subsidiada pelo governo e daria uma estabilidade, reduziria a volatilidade da renda do trabalhador por conta própria. Evidentemente que o trabalhador por conta própria que abusasse do uso dessa poupança vai ter suas penalizações, no sentido de que vai ser menos subsidiado da próxima vez que essa poupança for acumulada. Mas eu acho que é uma ótima ideia, porque ela cria para o MEI alguma coisa que o empregado com carteira já tem. E, portanto, dá equidade horizontal na sociedade brasileira, que está faltando muito. Ok, obrigado, PB. Acho que chegamos ao fim desse seminário, nosso último seminário de 2020, um ano duro, difícil pra caramba, mas temos aqui, com a apresentação do Sandro, do Ricardo, ótimas ideias, análises para a gente partir para 2021, tentando mudar esse jogo e virar esse jogo. Então, agradeço ao Sandro, ao PB, agradeço à equipe de apoio
do IPEA, a todos que assistiram, e os convido a que nos reunamos novamente em 2021, a partir de fevereiro, com uma nova programação de seminários. O seminário de hoje está sendo gravado e estará disponível a partir de amanhã no YouTube. O endereço aparece como a primeira inserção no bate-papo do seminário. Então, uma boa noite a todos, fiquem bem, com saúde e boas festas, bom ano novo para todo mundo. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Tchau, Sandro. Tchau, gente. Tchau, Paulo. Tchau, obrigado. Obrigado pelo Sandro, convite. obrigado. Um abraço a todos. Tchau.